Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a Edux, tá? Ou Edux 3, antiga Estácio, tá? Então ela, código de negociação YDUQ3, é uma empresa aí conhecida, tá? Mas setor de energia elétrica, passando aí por setor de energia elétrica, não, o setor de educação passando por algumas dificuldades aí nos últimos anos, né? Nem no último ano, nos últimos anos. Tem 4 bi de valor de mercado. Então ela é detentora aí das marcas de Estácio, IBMEC, Damásio, tá? Que é a empresa aí do setor jurídico, tá? Que é Concursos, comprou recentemente que é Concurso, que é uma plataforma aí de questões para concursos públicos. Ela tem uma unidade de negócio prêmio, né, para a escola de medicina, tem o IBMEC também, que é para projeções internacionais, um foco no ensino digital também, que normalmente tem um ticket mais baixo, tá? O ticket maior é nessas escolas de medicina. Tem o negócio presencial deles, né, que são as escolas presenciais, que está tendo um pouquinho de dificuldade, a gente vamos ver nos últimos resultados como é que tá. Então a Estácio, né? Eu falei que as empresas de educação aí vem sofrendo muito desde a pandemia, né? Teve um pico aí antes da pandemia de R$56, hoje está R$13, né? Cara, só caindo bastante, né? O valor de mercado de 4 bi. Então ela tinha um valor de mercado aqui de cerca de 16 bi, né? 4 vezes mais. Então a gente vê que a queda é absurda, né? Da Estácio, não só da Estácio, de outras empresas, né? Estácio não, Edux. Mas é uma das maiores empresas, se não for uma das empresas mais sólidas do setor de educação. Então, ela tem uma receita crescente, tá? Apesar disso, 2020 estava com 3,8 bi de receita, 2021 4,3 bi e nos últimos 12 meses 4,4 bi. Então a gente vê que ela está, dos últimos 12 meses para 2021, patinada, né? Deu uma patinadazinha, né? Mas a margem bruta praticamente intacta, né? A empresa ainda não recuperou a margem bruta pré-pandemia, né? É o que eu falei, a questão do repasse de preço. O EBIT deles, mais ou menos em linha com o de 2021, mas bem superior a 2020, mas ainda não superou 2019 também. Então a gente vê que ela também está sofrendo aí por conta dos custos, a margem EBIT caiu bem, né? 12% era 25% em 2019. A margem EBIT era um pouquinho maior, né? Quando a gente conta aí algumas amortizações, depreciações, né? 28%, mas em 2019 era 35%. E o endividamento pesando bastante, né? Ela é uma empresa mais alavancada, porque fez aquisições recentemente, inclusive a questão do que é concurso que eu falei. Deu um lucro líquido agora nos últimos 12 meses de 11 milhões, lucro bem baixinho, mas assim, o lucro não é a melhor base de comparação. A gente sabe que essas empresas, às vezes, elas se alavancam para realmente começar a dar um retorno para o investidor, né? Então, assim, o resultado financeiro é temporário, esse resultado financeiro aí negativo, né, dessas empresas que estão alavancadas. A gente tem que acompanhar, ela fez investimento para crescer, né, continuar crescendo, né, essa plataforma e tal. Mas a geração de caixa que preocupa um pouquinho mais, que a empresa perdeu um pouquinho de geração de caixa, né? 1,2 bi, em 2019 estava 1,2 bi também, 2021 também, então parece que ela está andando de lado e tal. Mas é uma empresa interessante para a gente acompanhar aí. Vamos dar uma olhada no RI, nos últimos resultados da Edux, e ver o que eles comentam também, né? Os comentários da administração. Então eles botaram aqui, mensagem da administração, né? Acertamos ao criar um negócio robusto, diversificado, que foi pensado para durar. Realmente, eles têm um modelo de negócio bem interessante, né? Tem a plataforma de negócio prêmio, né? A plataforma educacional de negócio prêmio para medicina, IBMEC. Tem o presencial de um custo mais acessível, tem o à distância que tem um ticket mais baixo. Agora, adquirir a participação do que concurso, tem a plataforma Damásio, que é para o setor jurídico e tal. Então eles têm um modelo de negócio bem interessante. Só que ainda não está refletindo em margens, né? Está sendo muito pressionado nos últimos anos, setor de educação, né? Então a gente vê aqui que a base de alunos dele no segmento prêmio cresceu 8%, cresceu o EBITDA, né? Cresceu a margem EBITDA e a receita operacional. Então a gente vê que mesmo crescendo 24% na receita operacional, a margem EBITDA cresceu só 1,3 pontos percentuais. Então a gente vê que normalmente essas instituições aí educacionais têm umas despesas operacionais muito pesadas. Então é um pouquinho mais difícil ter uma alavancagem operacional, né? Você tem que crescer lá no top line, que seria na receita, para começar a margem bruta impactar positivamente para baixo. No digital,
a gente viu que ela também teve um retorno interessante, né, frente a 2021, crescimento de aluno 15%, receita, graduação, e a margem ficou flat, né, pelo menos não caiu, mas os custos do digital é bem menor. Por outro lado, eles também não têm um ticket médio superior a esse segmento premium, né, que seria o segmento principal, né, da Estácio. Estácio não, Edux, né? A Estácio é uma das participações da Edux. O FCO deles, né, cresceu, pelo menos isso, né, 23%, né, do ponto de vista de regime de caixa, cresceu 71% aqui, de 71% em relação a 64% que era no ano anterior, a conversão de caixa, né? Controle de despesa, eles conseguiram segurar, né? Mas aqui eles botaram excluindo depreciação e amortização, né? O custo de despesa ajustado, 1,5 bi, ficou flat, né? Crescimento de 1%. Isso é muito interessante, né? Porque a inflação está pesando também a despesa operacional de muitas empresas por conta de reajuste, né, dos funcionários, né? Acaba que tem esse reajuste sindical e tal. E eles estão esperando aqui que eles vão conseguir. Então a gente vê que o digital vai ficar em 37%, né? Mas, até botou aqui, primeiro semestre de 2022, né? Foi o que aconteceu. Digital manteve 37, presencial caiu bem, né? Então a gente vê que no presencial eles não estão conseguindo retomar ainda. O pessoal sofrendo muito por conta da inflação. Mas no segmento prêmio, ó, principalmente saúde não, medicina, até a questão do IBMEC um pouquinho, cresceu de 29% para 35%. Então a gente tem que começar, né, a ganhar share nessa parte aí de segmento de saúde, de medicina mesmo. O FIES, né, tem cada vez menos relevância neles por conta desse segmento prêmio. Então a gente tem aqui presencial, tem pessoal 100% online, flex. A gente vê que 100% online é muito mais presencial hoje, mesmo eles ganhando aqui. Eles estão conseguindo crescer, né, em todas as linhas, só o presencial que está muito estagnado, então eles têm que começar a olhar com calma isso aqui, né, porque é uma competição muito acirrada, esse segmento de educação. Na questão aqui, base total de clientes, cresceu 1%, mas graduação aqui, de botar até por graduação aqui, 40% de crescimento presencial, ensino digital que cresceu bem pouquinho. A gente tem aqui, ó, por segmento, a gente consegue ver, né, a base de alunos. Na parte do negócio premium, a gente vê que medicina cresceu bem, 16%, tanto em graduação como na pós-graduação, 12%. O IBMEC patinando bem, né? Ficou mais ou menos flat. Mas a gente vê que o ticket médio deles, tanto no medicina como no IBMEC, 6% de aumento no medicina e 11,5% no IBMEC. Sendo que a receita total aqui deles bem maior, né, na medicina do que no IBMEC, né? Mais do que o dobro. Quase 3 vezes, né? Questão do ensino digital. Eles têm uma base de alunos que cresceu bem, principalmente aqui, mas aqui eles estão contabilizando a questão do que concursos, né? Que concursos, vida toda, né? Esse vida toda aqui eu não sei exatamente o que é. Botando só ensino digital, excluindo o que é concurso, a gente vê que 3,9% de crescimento. Então, esse crescimento não seria tão grande aqui, né? Seria um pouquinho aqui, 100% online, 13%, flex 28%. O crescimento é até interessante, mas está bem distorcido aqui o que eles apresentam aqui. Por outro lado, a gente vê que o ticket médio caiu, né? 18%. A gente vê que um segmento aí, tanto o online, eles não conseguem ter, né, um repasse de preço muito bom. Então, o grosso ali do Edux, né, seria a questão do plataforma de medicina, ensino de medicina da Estácio e também do IBMEC, né, principalmente medicina. Graduação presencial eles também não estão indo muito bem, né, o ticket médio caiu 11% também. Então, a gente vê que, no geral, a Edux não tá muito legal, né, a não ser a questão do segmento prêmio, que seria a medicina. A evasão deles, né, ensino digital, evasão bem forte, né, ensino digital, presencial também. Só no prêmio, segmento prêmio, que tem uma evasão baixa, né. Então, assim, no geral, né, provavelmente todas essas empresas aí de educação não devem estar muito bem por conta da questão da inflação. Eles têm um segmento interessante para tentar segurar, mas a gente vê que a margem bruta deles é até flat em relação ao ano anterior, né, 57%.
lucro bruto cresceu 3,5%. As deduções da receita que aumentaram bem, né? De 2,1 bi para 2,7 bi. O EBITDA subiu. No primeiro semestre, em relação ao ano passado, até melhorou, né? Em relação ao primeiro semestre de 2021. Mas os números operacionais não estão legais e o resultado financeiro que impactou mais, né? Porque a empresa tem uma alavancagemzinha. E aí acaba que dá um lucro ínfimo, né? Ano passado deu 159 milhões de lucro e esse ano 12 milhões, né? No primeiro semestre. O CPV deles, né? A gente vê que a maior parte aqui, custos de serviços prestados, é com o pessoal, né? Por isso que tem impacto grande. Mas eles conseguiram controlar. Aluguel, condomínio, IPTU, eles também controlaram aqui. Tem alguma despesa aqui de arrendamento. Que eles não tiveram que pagar. Isso aqui vai ter impacto futuro, né? Provavelmente. Algum repasse para alguns polos. Tem depreciação e amortização, né? Direito de uso de imóveis e tal, sistema. No geral, o segmento premium. Deixa eu ver aqui, tem botar ajustado aqui, né? Segmento premium tem uma despesa aqui de 208 milhões, teve um crescimento razoável também, 18%, mas aí eles têm que investir nesse segmento mesmo, porque é o que segura mais eles. Ensino digital tem uma despesa um pouquinho menor. E o presencial que tem maior despesa e o que está tendo maior problema, né? Então eles têm que conseguir se segurar aqui de uma forma, mesmo que eles não consigam crescer o seu top line, tem que começar a segurar suas despesas para tentar dar uma alavancagem aqui, né? Para melhorar os resultados, né? O ensino digital já tem uma despesa mais enxuta, mas esse ticket médio deles também, eles provavelmente devem estar segurando por conta da competição do setor. Agora, no presencial, ao meu ver, eles têm que segurar aqui um pouquinho mais essas despesas, até reduzir o quadro de funcionários, para conseguir dar uma alavancagem, né? A despesa comercial cresceu mais ou menos 6%, tranquilo, tem que investir um pouquinho mesmo. PDD também 13,5%. Despesa geral administrativa, né? A gente vê que conseguiram segurar um pouquinho aqui com o pessoal, né? Isso aqui consolidado. Porque lá no CPV, como é uma empresa mais de educação, não é CPV, né? Custo de serviço prestado. Tem despesa com o pessoal diretamente que impacta lá, né? O pessoal que fornece o serviço fim, né? Que seria os professores, os profissionais diretamente envolvidos, né? Na prestação do serviço e impacta lá na receita. Agora, despesa operacional mesmo, despesa geral administrativa, a gente vê que é bem menor, né, do que o CPV. Então, de repente, elas têm que conseguir, não sei como que faria isso, mas tem que observar essa questão daí do presencial, principalmente o segmento presencial, que tem um custo muito forte lá com profissionais que prestam serviço e não tem essa receita toda, né? Não receita isso tudo. Agora, no quadro, né, de despesas gerais e administrativas, a gente vê que eles conseguiram segurar bem, né? Até controlar aqui o pessoal e tal. O serviço de terceiro aumentou um pouquinho. Mas o pior, a maior dificuldade deles seria no custo, né, dos serviços prestados, que seria equivalente ao CPV, né, se fosse um produto. Aqui falar um pouquinho do resultado financeiro, né, a gente vê que eles tiveram juros aqui, ó, 226 milhões, né, nesse semestre aqui. No ano passado foi 81 milhões. Tem uma despesa de arrendamento também, né, mas um pouquinho menor, né, de aluguéis. E aí, excluindo o IFRS 16, né, que tem impacto de arrendamento, né, os arrendamentos, para quem não sabe, são esses polos, né, esses prédios, muitas vezes não são propriedades da instituição, são imóveis alugados, né, por um período longo de tempo, né, e acaba impactando como resultado financeiro. Antigamente, antes dessa norma IFRS 16, impactava dentro das despesas operacionais, hoje impacta dentro do resultado financeiro. Então, excluindo o IFRS 16, daria um lucro um pouquinho maior, né? Em vez de 12 milhões, 50 milhões. Só que no ano passado também, né? 180 milhões, caiu bem esse lucro líquido. Não tem muita conta a receber aqui. Fala um pouquinho de FIES e tal, CAPEX.
Então, até que eles não têm assim, um CAPEX muito robusto e tal, transformação digital. Teve até uma transformação digital e TI que 100 milhões, né? Sustentação e melhoria 60 milhões, expansão 37 milhões, né? Quase 200 milhões de CAPEX. Não é nada tão pesado, né? A gente vê aqui que 9% da receita. Até cresceu bem, né? De um ano para o outro, né? 20% de crescimento. E no segundo TRI, 14% de crescimento de CAPEX. Tem um caixa aí... Cadê? De 1,4 bi, né? E uma dívida bruta de 5,7 bi. Então aqui, excluindo o IFRS 16, que seria esses arrendamentos, eles estão com uma alavancagem de 1,9 vezes. Tá tranquilo também, nada muito ruim, né? O problema é que essa dívida pesa muito quando a Selic está em alta. A maior parte da dívida para o longo prazo. Então acho que basicamente foi isso daí, tá? Do Edux, pessoal. Que é a antiga Estácio, né? É uma empresa que tem participação na Estácio, mas tem participação no IBMEC, tem o que é concursos, tem outras instituições embaixo do guarda-chuva, acaba sendo uma holding educacional. É uma empresa que vem sofrendo muito aí, no segmento presencial dela, excluindo o segmento de medicina, né? Que é a linha Premium. O segmento digital vem crescendo e tal, mas eles não têm capacidade de repasse de preço, até para não perder market share, então acaba impactando de maneira negativa. E ela tem um custo, né, no serviço prestado, que seriam os profissionais diretamente, né, ligados à prestação de serviço, os professores em geral, talvez outros profissionais aí ligados à prestação de serviço educacional, é muito forte, principalmente no nicho presencial. E aí isso impacta as margens, né, bruscamente. Né? A gente viu que as margens dela lá em período pré-pandêmico, 2019, era uma margem bem maior do que é hoje. Não é à toa que a empresa caiu de R$50 para R$13. A empresa está sofrendo muito, mas é uma empresa boa, tá? Não é uma empresa ruim. Só uma empresa aí que tem uma concorrência muito, o setor educacional tem muita concorrência. Então é uma empresa um pouquinho mais difícil, né? Uma dinâmica um pouquinho mais difícil de sair dessa situação. É claro que quando a Selic baixar, o resultado financeiro dela vai melhorar, ela vai gerar um pouquinho mais de caixa, né? Porque também impacta do ponto de vista do regime de caixa. Despesas com juros, despesa com arrendamento, mas é uma empresa que piorou do ponto de vista das margens, né? Então a gente tem que acompanhar nos próximos trimestres se ela vai começar a melhorar, enxugar esses custos, ter alguma possibilidade de repasse de preço nos outros segmentos, segmento digital, segmento presencial também, acima pelo menos dos custos que ela tem, dos profissionais envolvidos. Ela está conseguindo controlar um pouquinho nas despesas gerais administrativas de outros colaboradores em geral que não são da área finalística, área fim, mas ela vem sofrendo bastante. Então, pessoal, pelo visto, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, peço para vocês comentarem aqui embaixo, deixarem seu like aí e se inscrever no nosso canal. Valeu, forte abraço!